Está escrito assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem murmuradores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Até aí, irmãos. Para nós que desejamos e vamos herdar o reino de Deus, essas práticas que são pecados não podem fazer parte das nossas vidas. A Bíblia está afirmando: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E dentro dessa lista que nós vimos, eu quero hoje falar sobre uma prática, entre elas aqui que nós vimos. Eu quero falar sobre murmuração. Em algumas traduções está caluniadores. Então quero falar sobre murmuração ou calúnia, que em sua essência basicamente são as mesmas coisas. Irmãos, não adianta alguém se gabar por não ser imoral, adúltero, avarento, alcoólatra, trapaceiro, idólatra, mas ser murmurador ou caluniador. A verdade é que todas essas práticas, elas não podem fazer parte da vida de alguém que deseja herdar o reino de Deus. Inclusive, diga comigo, a murmuração. Repita isso, a murmuração. Uma pessoa que trabalha lá com a gente, né, lá em Andradina, ela nos disse algo assim, a gente estava falando sobre isso, em conversa de trabalho, criticando a murmuração, né? E ela nos falou assim: eu não acordo todo dia com essa positividade. Eu não acordo todo dia assim, sabe, feliz e tá tudo lindo, tudo bonito, tudo colorido. E é verdade. Eu sei que haverá dias onde nós vamos lamentar ou reclamar de algo que aconteceu, de alguma circunstância, isso faz parte. Mas o problema é quando a essência da vida se torna murmurar das coisas ou das pessoas. O problema está aqui. Quando a essência se torna murmurar. Assim, não vamos falar da gente, tá, pessoal? Vamos, assim, lembrar agora de alguém que nós conhecemos, que seja um murmurador. Sabe aquela pessoa que nada está bom? Quantos conhecem alguém assim? Não vamos falar da gente, tá? Vamos lembrar de alguém agora que você está lembrando aí, e que você conhece, que seja murmurador. Sabe aquela pessoa assim, ó, se está frio, murmura. Aí se está sol, reclama do calor. Se está chovendo, murmura. Se não chove, reclama do tempo seco. Se está trabalhando, murmura que tem serviço. Se está desempregado, reclama que está sem dinheiro. Se tem carro ou moto, né, uma condução, reclama que tem que abastecer e dar manutenção. Se não tem, reclama que está a pé. Tem que pegar Uber e por aí vai. Se cozinha em casa, se faz comida em casa, reclama que tem que lavar louça, ao invés de agradecer que tem comida em casa. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que sim. Se é casado, reclama do cônjuge. Se está solteiro, reclama que não tem alguém. Se tem atividade na igreja, murmura que está tendo muita atividade. Se não tem, reclama que a igreja não faz nada. A vida, no geral, se resume em murmurar, né? E falar mal dos outros. E o que acontece, queridos? O murmurador, ele não consegue. Uma das características que define mesmo o murmurador, é que ele não consegue ver graça e beleza em nada. Os seus olhos estão contaminados. O murmurador, ele torna-se orgulhoso. Por quê?
na visão dele, nada e ninguém é bom o suficiente. Ele fica cego para os seus próprios defeitos e fracassos. E murmurador tem um imã. Murmurador gosta de se juntar com murmurador. Murmurador se vitimiza. Murmurador se coloca numa condição de coitadinho. Porque dentro dele, ele está buscando meios para criticar, para murmurar de circunstâncias, de situações e de pessoas. Quantos estão me entendendo? Além, queridos, de não podermos ser pessoas assim, nós devemos evitar dar ouvidos para gente murmuradora que não quer ser transformado. Vamos só lembrar de algumas coisas. Foi a murmuração a causa de uma geração inteira morrer no deserto, depois de terem experimentado livramentos, provisões e milagres do Senhor. Irmãos, aquela geração que saiu do Egito, eles viram coisas que são faladas e impressionou nações vizinhas e impressiona a gente até hoje. Imagina, irmãos, uma geração ser sustentada no deserto, uma geração, uma multidão de pessoas passar a seco por um mar. Irmãos, uma geração ver o exército mais poderoso da época ser derrotado num só instante, de maneira sobrenatural pelo próprio Senhor. Uma geração que saiu do Egito de uma condição de escravos, de maneira sobrenatural, com manifestações sequentes do Senhor, atingiu o povo do Egito, mas não atingia eles. Eles viram tudo isso num determinado momento, quando eles foram visualizar e visitar a terra que havia sido prometido para eles pelo Senhor, que fizera todos esses sinais na vida deles. Irmãos, de 12 que foram lá, 10 voltaram com o espírito de murmuração. E sabe o que aconteceu? Esses 10 contaminaram a geração inteira. Exceto os jovens de 20 anos para baixo, todos foram consumidos e perecidos no deserto. Só Caleb e Josué se salvaram, e esses jovens de 20 anos para baixo. Tudo pelo efeito da murmuração. Você entende que você não pode ser assim e nem dar ouvidos para quem é murmurador? A murmuração fere o coração de Deus, porque sinaliza que a gente não está satisfeito com o cuidado dele. A murmuração, ela adoece a alma e contamina o ambiente. Onde a murmuração existe, fica um ambiente de morte, além de ser um vírus contagioso. A língua do murmurador é uma fonte de iniquidade que apodrece o ambiente. Irmãos, imagina, você lembra do teu local de trabalho, da tua família, lembra de alguém, está lembrando de alguém, né? Que tem essa prática da murmuração. O ambiente não fica ruim, o ambiente não fica pesado, parece que as coisas não fluem. Isso é a causa de alguém que murmura. A fonte para que isso aconteça é a murmuração. Se a murmuração não for freada, ela se torna um vício. A pessoa murmura e nem percebe mais que está murmurando. Deixa eu só colocar para você algo. Você ao acordar hoje pela manhã, você teve em sua percepção um sentimento de gratidão por você ter se levantado de uma cama, por você estar vivo, por você de repente ter tomado um café, por você estar aqui com essa roupa linda, perfumado, cheirosinho, cultuando ao Senhor numa sala como essa, com ar-condicionado. Ou a gente reclama, nossa, que dia quente demais. Nossa, queria ter dormido mais. Irmão, você percebe como que a gente tem que vigiar? Isso é tão sério, a murmuração é um assunto tão sério tratado por Deus, que a Bíblia está enfatizando para nós. Ficarão de fora
os murmuradores. Quantos estão me entendendo? Filipenses, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 13. Se você achou, diga. A gente está dividido, uns falam amém, outros falam achei, né? Os mais pentecostais falam amém. Os mais tradicionais falam achei. Estou brincando. Ó, está escrito assim, ó. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Na sequência, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Primeiro, queridos, a palavra está dizendo que é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. O que significa isso? Que é o próprio Deus que provoca em nós o desejo de mudança. E quando submetemos a nossa vida ao Senhor, Ele realiza a transformação. Ou seja, só permanece sendo murmurador quem quer. Porque se nós nos submetermos ao Senhor, Ele transforma. Todo murmurador tem jeito. Toda pessoa que ainda de repente está presa nisso, ou é uma dificuldade, é um vício, murmurar, falar mal dos outros, se essa pessoa se submeter ao Senhor, Ele transforma, porque é desejo do coração dele, provocar em nós o desejo e realizar a transformação. Vocês estão me entendendo? Segundo, que nós entendemos com essa leitura, eu só me torno filho, nós só nos tornamos filhos e herdeiros do reino, quando eu rejeito a murmuração da minha vida. Diga comigo, no céu não haverá murmurador. Terceiro, o caminho para vencermos a murmuração é viver com um coração agradecido. A expectativa, irmãos, do coração de Deus é que a gente resplandeça nesse mundo como luz, preservando a palavra da vida em nós. Então, se você convive, se você habita, se você trabalha com alguém que tem essa prática, seja oposto a isso. Não dê ouvidos e combata isso com um coração agradecido. Você é o remédio para um ambiente onde está contaminado pela murmuração. Você é um remédio no meio da tua família. Você foi chamado para ser luz no meio da sua família. Se lá está contaminado pela murmuração e pela calúnia. Você está entendendo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Abra sua Bíblia comigo lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. E agora vem. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do pastor. Essa é a vontade de uma lei moral? Não, esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Nós podemos, queridos, confiar que Ele tem cuidado de nós e que a nossa vida está segura nele. Por isso nós podemos nos alegrar sempre. Por isso nós podemos ter uma vida com o coração agradecido. Kleber, mas como que eu vou dar graças em todas as coisas? Reconhecendo que todos os dias o cuidado e a provisão dele está sobre as nossas vidas. A gratidão é fruto de um coração que confia. A murmuração é fruto de um coração que se tornou orgulhoso e cego para o cuidado de Deus. Eu estava conversando com a Gabi sobre essas coisas, e aí a gente estava refletindo sobre alguém muito próximo a nós, que é difícil, porque murmura demais. E a gente tem tentado trazer o oposto e abrir os olhos dessa pessoa. Tudo reclama, queridos. Aí esses dias a reclamação dessa pessoa era que ela tinha gastado na farmácia, comprando uns remédios um tanto caro. E sabe qual que foi a nossa posição? Por que não agradece? Porque você tem farmácia para ir, você tem acesso a remédios, você tem condição de ter comprado o remédio. Irmãos, nós temos aí até sistema do governo, que a gente pode pegar remédio de graça. Aí a gente levou a pessoa a pensar, você já parou para analisar que você tem países por aí, que pessoas estão padecendo até a morte, porque não tem um anti-inflamatório para tomar? Não tem irmãos, não tem um acesso. Então, por que, ao invés de reclamar que você conseguiu o remédio, você comprou o remédio, porque ao invés de você ficar reclamando que você gastou para comprar o remédio, por que não agradecer que você teve acesso ao remédio, ao tratamento? Reclama, irmão, que foi fazer exame, reclama que tem consulta, reclama que tem que comprar remédio, mudou o remédio, reclama que, irmãos, a vida fica um vício. E detalhe, aí você chama, e crente, tá? Aí você chama a pessoa para uma realidade e fala, olha, que tal agradecer? A senhora está reclamando demais. Não, eu não estou murmurando não. Porque torna-se um vício. E é importante a gente lembrar também que aqueles que são viciados, diz Apocalipse, o meu Jesus, na revelação, que eles também não entrarão no reino de Deus. Então, irmãos, mais uma vez eu digo, isso é algo que eu quero trazer, porque nós precisamos e somos chamados para esse tempo, para nos colocarmos diante do nosso mundo, que está um caos. A gente tem motivos de sobra para poder reclamar, murmurar, mas nós somos chamados como igreja para resplandecermos como luz nesse mundo, para que nos tornemos filhos do Altíssimo, irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida. Agora, irmãos, se nós começamos a nos comportar como filhos de Deus iguais, isso significa que ao invés de influenciarmos, nós estamos sendo influenciados. Ao invés de nos tornarmos luz, nós estamos nos tornando trevas como eles. Então, quero trazer algo, irmãos, diante de todo o ambiente que você enfrentar uma murmuração daqui para frente, manifeste-se, seja luz, amém? Manifeste, abra os olhos dessa pessoa pela luz que brilha em você. E muito mais do que isso, se você é um murmurador, se submeta ao Senhor para que Ele transforme o teu coração, para que você não fique de fora do reino de Deus. Porque aquele dia, irmãos, não adianta a gente chegar lá e falar, eu nunca traí a minha esposa, tá tudo certo fazer isso, viu, gente? Eu não ficava nos botecos, eu não era alcoólatra, eu não era isso, aquilo, mas eu só era murmurador. Jesus vai pegar a Bíblia, vai falar, deixa eu ler uma coisinha aqui para vocês, espera aí. Só quero te lembrar, filho, que ficarão de fora os murmuradores, esses não herdarão o reino de Deus. Que isso não aconteça com a gente, amém? Amém, queridos? Somos um povo que tem um coração agradecido, você pode dizer amém? Onde nós estivermos, que a semente que saia de nós seja para a vida,
e não para a morte. Que nós possamos de fato nos comportar como filhos de Deus no meio dessa geração que vivemos. E que o Senhor nos ajude nessa missão. E deixa eu te falar, irmãos. Ninguém consegue uma transformação apenas com pensamento positivo ou por conta própria. A transformação genuína em nossas vidas, ela vem por um agir do Espírito Santo. Então, se a gente identifica que a gente precisa melhorar nesse assunto, que o nosso coração esteja submisso ao Espírito Santo, para que Ele transforme toda vez que a murmuração vier na nossa língua. Lembre desse dia e lembre dessa palavra. Os murmuradores, os caluniadores, não herdarão o reino. Eu não sou esse tipo de gente. Espírito Santo me transforma. Espírito Santo, mude a minha vida. Você faz esse compromisso nessa manhã? Amém? Sabe, irmãos, eu quero propor algo. Não como uma regra, mas algo facultativo, porque é a sua escolha. Faça um jejum. Fala assim, durante uma semana, eu me proponho a não reclamar de nada, a não falar mal de ninguém. Toda vez que vier o desejo, ou até o motivo justo para fazer isso, eu vou fechar minha boca e vou abençoar e vou agradecer. Deixa eu te falar uma coisa, eu duvido, irmãos, a gente rasga a Bíblia. Se depois desse jejum, se você fizer, a atmosfera da sua vida não vai mudar. Porque você começa a trazer a realidade de Deus para a sua vida. Quantos estão me entendendo? Às vezes o ambiente da casa está pesado, as coisas estão como que um freio de mão puxado, você tentando andar com o carro com o freio de mão puxado. Às vezes as coisas não estão correndo na velocidade que deveria correr. Não é porque Deus não está fazendo ou Deus perdeu o poder. É porque às vezes a nossa vida não está alinhada. A gente está gerando um ambiente de reclamação, de murmuração, de calúnia. E aí, irmãos, fica difícil. Então, abençoa os teus filhos, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua casa, abençoa a condução que você tem, abençoa o teu esposo, abençoa a tua esposa. Agradeça pela louça que tem para lavar, agradeça pelo banheiro que você tem que lavar, agradeça pela casa. Você tem uma casa, você tem que limpar ela, mas você tem uma casa. Agradeça pela roupa que você tem que lavar para vestir, mas irmão, você tem roupa. Amém, queridos? Agradeça. Agradeça pela conta que você tem que cobrir, mas pelo menos você tem uma conta. Amém? Mas irmãos, a gente tem que gerar esse ambiente do Senhor. Porque as pessoas, a gente entra no elevador, ou pega a fila de banco, irmãos, a gente nunca começa uma conversa falando algo bom, é sempre assim, mas está calor hoje, hein? Ou só é comigo isso daí? Mas o tempo está seco, hein? É ou não é? Ou então, rapaz, estou na correria, hein? Tem tempo para nada. Irmãos, glória a Deus que você está correndo, que você pode correr. Glória a Deus que você tem trabalho, que você tem atividade para fazer. Entende? Glória a Deus. Você está vivo. Você está podendo produzir. Você está podendo fazer as coisas. Glória a Deus que você tem problema, irmão, porque é um motivo de você acordar e resolver. Imagina, se tivesse tudo certinho, que graça ia ter a vida? Imagina se não tivesse boleto para pagar, você ia trabalhar para quê? Entendeu? Glória a Deus, irmãos. Se você tem boleto é que você comprou. Entendeu? É isso. Então, é a nossa visão, irmãos. Deus, Ele não tira os gigantes da nossa frente, porque senão a vida perde a graça. O que Ele fala para nós é, vai lá que vocês vão derrubar o gigante. Vai lá, dá um pau no gigante, vocês vão vencer. Entende? Eu sou com vocês. Então a nossa visão precisa mudar e melhorar. Amém? Vamos nos colocar de pé?
Se algo que foi compartilhado, irmãos, faz sentido para você, eu queria que você fechasse os seus olhos e submetesse o teu coração ao Senhor. Fala: Deus, eu quero nessa geração ser um filho que resplandece a tua luz no meio dessa geração corrupta e pervertida. Eu não quero me associar aos murmuradores, eu não quero me associar aos caluniadores. Eu quero manifestar na minha geração gratidão, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu quero manifestar na minha geração confiança na tua palavra. Que se o mar não for aberto, o Senhor tem poder de me fazer andar sobre as águas. Que eu vou romper pela fé. Entende? Que o Senhor é comigo. Que se acabou o azeite e a farinha, o Senhor é poderoso para fazer multiplicar. Que na beira de um riacho, o Senhor sustentou um profeta no meio de uma crise. Que no meio de uma crise, o Senhor sustentou uma viúva e o seu filho. Porque nada é impossível para ti. Então eu quero colocar minha confiança no Senhor. E eu quero que os meus lábios sejam lábios para abençoar. Eu quero que a minha vida seja para abençoar e criar ambientes de vida e não de morte. Eu quero gerar vida onde eu estou e não morte por meio da murmuração. Irmãos, fala isso com o Senhor. É o seu momento com Ele nessa manhã. Sim, Senhor, venha sobre nós. Venha sobre nós. Ora ao Senhor, queridos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer Canta com fé, igreja, solte a tua voz sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder e rompendo em fé, Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. vou plantar. Diga isso, e você viverá colher. isso. A cada dia vou viver Rompendo em fé. e rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder e rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé. Sim, Senhor. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Essa é a verdade sobre as nossas vidas, Jesus. Nós submetemos a nossa vida ao Senhor. Nós submetemos o nosso coração a Ti. Nós submetemos, Deus, o nosso falar ao Senhor. Pai, nós não queremos ser vistos pelos céus. Nós não queremos ser identificados nessa terra como um povo que se assemelha aos murmuradores, aos caluniadores.
Mas nós queremos, Deus, como filhos do Senhor, nos tornarmos luz nesse mundo, nessa geração, sendo identificados como um povo que confia no Senhor e que dá graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós somos um povo, Deus, que confia em Ti. E Pai, nós queremos sim, Deus, submeter as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor realmente nos limpe, porque nós queremos herdar o Teu reino. Nós somos herdeiros do Teu reino. Pai, nós queremos a cada dia vivermos intensamente a santificação do Senhor por meio do Teu Espírito. Pai, que a Tua transformação alcance os nossos corações dia após dia, para louvor e glória do Senhor. Pai, que onde houver murmuração, a gente possa manifestar a gratidão ao Senhor e a confiança no Senhor. Pai, no nosso local de trabalho, em nossa família, onde nós estivermos, que o Teu bom perfume seja sentido através de nós, e que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor seja percebida onde nós estivermos, e que isso possa afetar, que isso possa contaminar o ambiente, que isso possa, Deus, ser como um vírus, influenciando o ambiente onde nós estivermos, e que o Teu reino seja percebido e sentido onde nós estivermos. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, o Senhor tem acesso à minha vida, transforma-me dia após dia, para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Você está feliz? Louvado seja o Senhor. Pastor Emílio, venha cá. Eu quero que o Pastor Emílio ore nos dispensando hoje. Amém, queridos? Olha só, ore por nós. Nós estamos saindo daqui às 3h30. Eu estou indo lá para Rio Preto. Eu vou ministrar numa igreja, aniversário da Igreja Batista, de 15 anos, da igreja do pastor Serginho, que muitos de vocês o conhecem. Esteja orando por nós para que seja a bênção lá também, no nome de Jesus. Que o Senhor guarde a nossa ida e a nossa volta, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? É só ligar para mim. Vocês têm o telefone. Glória a Deus, amém? Pai amado e santo, primeiramente eu quero, Senhor Deus, orar pela vida do pastor Kleber, que a unção venha, que o Espírito Santo faça a obra na vida dele, que não seja ele a ministrar naquele lugar, mas que seja o Senhor através do Espírito Santo que mora nele, que habita nele, em nome de Jesus. Que seu nome seja exaltado, não a pessoa do pastor Kleber, mas o seu nome seja glorificado. E que, Senhor, como está na tua palavra, aquele que anuncia a tua palavra, ali acontecerá sinais, prodígios e maravilha. O Senhor fará isso. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o seu nome seja glorificado. Agora, vocês que estão aqui, aqueles que estão participando conosco, coloque a mão direita sobre a sua cabeça. Pai santo e Pai amado, no poder que há no nome do Senhor Jesus, revestido de autoridade, eu quero abençoar cada uma dessas vidas, e o fazendo, faço também que alcance toda a família, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça que há em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo flua sobre essas vidas e manifeste a cura, a libertação, a graça do Senhor. E de uma forma especial, eu quero colocar a vida da Célia na presença do Senhor e dizer que toda obra de inflamação, infecção, de pneumonia ou qualquer outra inflamação seja debelada, seja desfeita, seja cancelada no poder do nome do Senhor Jesus. E que o sangue de Jesus seja aplicado na vida da Célia e na vida de todos que estão participando desse culto, quer seja presencialmente ou quer seja através do YouTube. Que o sangue do Cordeiro seja identificado sobre essas vidas, de tal forma que se o inimigo venha por um caminho, fugirá por 7, em nome de Jesus. Diga: eu estou abençoado
em nome de Jesus. Amém? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Fernando.